Eu estava lendo aqui um texto que eu gosto muito. É um texto, um livro de sabedoria antigo, de mais de 2.500 anos atrás. E veja como é uma coisa simples, mas que a gente apanha e a gente muitas vezes custa a entender e a aprender isso aqui. E que se a gente tivesse aprendido isso aqui cedo na vida, a gente evitaria muito problema. Muito problema. É esse texto aqui que está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eu imagino que você vai gostar também. Fala a respeito do tempo, né? Porque o tempo é assim, se a gente aprender a respeitar o tempo das coisas, a gente sofre muito menos. E a gente se dá muito melhor na vida, né? Por exemplo, lá no começo do texto do capítulo 3 diz assim: para tudo há um tempo determinado. Há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Ou seja, eu tenho que entender que para tudo na vida existe um tempo. A gente vive num momento onde a gente é apressado para tudo, a gente quer as coisas para ontem, quer que as coisas simplesmente aconteçam num passe de mágica, num estralar de dedos, e as coisas não funcionam assim. Você planta alguma coisa, você planta semente de limão, você quer ter frutos de limão, você quer que a árvore cresça e que dê limão. Mas para isso exige um tempo, né? Como diz aqui no 2, tem tempo para plantar e tempo para colher o que se plantou. Ou seja, eu não planto hoje para colher amanhã. Eu planto hoje, eu rego, eu espero a ação do sol, o solo, a germinação, para então eu colher os frutos amanhã. E observar, aprender a observar esse desenvolvimento é bom, porque a gente amadurece no processo. Não é que a gente amadurece no start da coisa, quando a coisa começa e amanhã eu já tenho. Não, a gente amadurece no processo. Então tem tempo aqui no 4, fala tempo para chorar e tempo para rir. Também a gente não precisa ficar fixado no tempo de sofrimento. Ficar olhando para trás e dizendo assim: olha, minha vida foi tão difícil. Passei por tanto sofrimento, por tanta coisa. É importante. É importante saber o que se passou, relembrar o que se passou muitas vezes, mas como aprendizado. Como algo que a gente sofreu, a gente tirou um aprendizado daquilo e agora a gente evoluiu, a gente cresceu. A gente saiu daquele problema muito maior do que a gente entrou. E agora, daquele momento de choro, daquele momento de sofrimento, eu posso até rir, eu posso até me lembrar com um certo contentamento de algumas coisas. Porque é o contentamento de quem aprendeu. É o contentamento de quem, do caos, conseguiu amadurecer e tirar algo de bom dali. Porque se pode fazer isso sim. Muitas vezes e quase todas as vezes. Fala no 5, versículo 5, fala de tempo para abraçar e tempo para evitar os abraços. É simples assim. Às vezes a gente força a beleza, né? Força a amizade, porque a gente não quer abrir mão de um convívio, a gente não quer abrir mão de um hábito de estar com determinadas pessoas, de estar em determinados lugares, mas que agora não é mais bom para a gente. Agora isso faz mal, a gente não precisa mais. Aquilo não está fazendo mais bem. E aí a gente vai, a gente insiste, a gente sofre. Quando é que nós deveríamos ficar longe dos abraços naquele momento?
não deve forçar a amizade, né? É claro que a gente deve ser humilde e pedir perdão, muitas vezes. Se você errou, peça perdão. Se a gente errou, isso é um ato de humildade e um ato de alguém grande. Pessoas grandes sabem pedir perdão, porque uma pessoa grande sabe que ser humilde não tira nada dela. Ser humilde e reconhecer seus erros, suas próprias limitações, não tira nada dela, pelo contrário. Pelo contrário, a gente só tem a crescer, a evoluir, né? Então, quando a gente reconhece que, embora eu tenha pedido perdão, embora eu tenha pedido desculpas, porque eu errei, eu reconheci, mas aquela pessoa, aquela outra pessoa ainda continua magoada, ela continua sentida, cara, é o tempo de evitar os abraços, deixar ela em paz. E você fica em paz e eu fico em paz. Fico de boa, fico tranquilo, sem sofrer demais, sem sofrer, leva a vida. E aí, o tempo vai chegar. O tempo para o amadurecimento da outra pessoa e o tempo para o meu amadurecimento. Porque se eu forço a situação, eu vou criar um tempo de destruição. Eu vou criar um tempo de derrubar pior do que aquele que eu estava. Porque eu estou forçando uma situação que eu não deveria forçar, né? Então, como é bom, né? Como é bom a gente aprender essas coisas. E quanto mais cedo na vida, melhor. Quanto mais cedo na vida, melhor. Porque a gente pode evitar muita coisa.